Mateus 5:38. Vamos fazendo a leitura, irmãos? Está escrito assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas qualquer que bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Amém. Essa mensagem eu estava meditando pela manhã, inclusive até compartilhei um pedacinho dela no decorrer do dia. E aqui, irmãos, levando para a família, nós temos um grande ensinamento do Senhor Jesus, onde o Senhor está nos mostrando claramente que todos nós podemos fazer mais do que é, vamos dizer assim, de costume. Veja que o Senhor Jesus está dizendo: se alguém te pedir, aqui fala, né, obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E eu vejo que Jesus está ensinando, irmãos, que para ter resultado diferente, né, aplicando aqui para o lado da família, a gente precisa ver que o Senhor ele está dizendo assim: faça algo além da medida. Andar 2 milhas, irmãos, é fazer mais do que é me pedido. Leia comigo também Lucas 17:10, e nós vamos entender o que esse texto fala. Assim também vós, quando fizeste tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Então veja só, por isso que Jesus disse: quando te pedir 1, vai 2. Jesus está falando assim, que se a gente fizer, irmão, somente o básico, somente o que é pedido, vamos dizer, somente o que é a lógica, né? A gente vai ser um servo inútil. Por que existe muitas famílias destruídas, muitas famílias, vamos dizer assim, irmãos, onde o inimigo tem encontrado, né, brechas? Porque as pessoas, elas apenas fazem o que é necessário, elas fazem o básico. Não sei se você já ouviu, quando acontece uma separação de relacionamento, né, marido e mulher se separam, aí na cabeça, às vezes, do marido que vai, né, sair de casa e tem filhos que fica com a mulher, pensa assim: não, eu vou dar o alimento, eu vou dar, né, o dinheiro, né, e já está bom demais, é o básico, né? Mas muitas vezes, irmãos, o que aquele filho precisa não é do dinheiro, né? Talvez ali era o amor, estar presente, outros fatores que ele poderia acrescentar, fazer mais se tivesse presente. Então, quando Jesus está falando aqui o que é pedido para a gente caminhar 1, vamos 2, vamos fazer mais do que é pedido, mais do que o básico, vamos fazer mais do que, irmãos, né, a gente então tem até mesmo conhecimento. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, eu levando a comida para dentro de casa já é o suficiente, eu levando roupa para dentro de casa já está bom demais. Jesus está falando, irmãos, para fazer mais, porque se a gente fizer só o que é necessário, só o que é pedido, só o que é colocado, o que Jesus disse aí em Lucas 17:10? Nós seremos chamados de servos inúteis. Por que, igreja? Porque eu só estou fazendo o que está pedindo para ser feito. Eu não estou fazendo nada além, não estou fazendo nada que possa, né, acrescentar algo que vai mudar aquilo dentro da minha casa. Claro que eu estou levando aqui para o lado da família, casa, lar, mas pode ser para tudo, escola, pode ser para o trabalho, pode ser para a vida, né, espiritual, para a igreja. Irmãos, se a gente fizer somente o que é pedido para fazer, a gente está sendo servo inúteis, né? A gente está sendo uma pessoa que não está agradando a Deus. Então eu quero dizer para a igreja, para quem gosta de marcar, pode marcar que a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, é um chamado para todos nós, para fazermos mais, né? Veja só, igreja, Jesus está ensinando que isso é um princípio, que vai mudar, irmãos, a história, vai mudar a condição, vai mudar, né? Eu vejo que, voltando lá para Mateus, eu vejo que a primeira parte, eu vou usar essa palavra aqui, mas ela é profunda de sentido. Olha só, lá no 41, qualquer te obrigar a caminhar 1 milha. Entenda, irmãos, a primeira milha é o que, igreja? O que a gente está acabando de ler aqui? Diga comigo, vamos lá interagir então? Diga assim: a primeira milha é obrigação, é obrigado. Se alguém te obrigar, é uma obrigação, irmãos, nossa. Agora, a segunda milha, irmão, já é sacrifício.
A segunda milha já é intencional. Eu vou fazer, né, para acrescentar, eu vou fazer para alterar, eu vou fazer para ser diferente. Veja que se a gente fizer sempre, irmãos, o básico é obrigatório, né? Agora, quando a gente faz o que mais foi pedido, a gente está, irmãos, aplicando esse princípio bíblico que o Senhor Jesus está nos ensinando. E eu quero dizer para a igreja hoje que o milagre, irmãos, não está na primeira milha, no que é obrigado. O milagre, a manifestação de Deus, o operar, o efetuar da parte de Deus está no extra. Por que muitas pessoas não estão vivenciando grandes milagres na sua vida? Porque só faz o que é obrigado a fazer. Não tem feito algo que é extra, algo que vai agregar, algo que vai acrescentar, algo que vai, irmãos, trazer proveito. Então, famílias curadas é construída com atitudes voluntárias. Não é uma obrigação. Eu vou ensinar o meu filho porque é uma obrigação do pai. Além da obrigação, irmãos, faz algo mais voluntário, algo mais extra, algo mais que vai, né, contribuir para o crescimento do filho, ou a filha, ou a esposa, ou o marido. Amém, igreja? Qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ficou claro aqui, irmãos? Diga mais uma vez comigo: a primeira milha é obrigação. A segunda milha é o que, igreja? Dedicação, sacrifício, esforço, empenho. É o que está faltando em muitas casas, em muitos lares. Então Jesus está dizendo, irmãos, que nós temos que ter essa dedicação. Nós temos que sacrificar pela família, pelas pessoas, né? Fazendo com que a gente entregue mais do que é pedido. Amém? Segundo ponto de vista aqui, lá em Lucas 17:10, a gente vê claramente essa declaração. A parte do meio aí, né? Já lemos o versículo. Mas também vós, quando fizeste tudo o que for mandado, pedido, olha, dizei, somos servos inúteis. Guarda isso, igreja. Servos úteis, né? De utilidade, fazem mais do que deve ser feito. Faz mais do que mandam fazer. Às vezes a gente está tão focado, irmãos, em algo, que a gente só faz o que foi ensinado. Se tem algo para a gente acrescentar, que está fora do que foi ensinado, muitas vezes nós não fazemos, porque nós estamos, né, dentro dessa bolha. E Jesus está falando sobre ser útil, sobre ser inútil. Irmãos, quem nós estamos sendo como servos? Será que estamos sendo servos úteis? Ou estamos sendo servos inúteis que só faz o que manda, o que pede, o que deve ser feito? Vamos, irmãos, fazer algo além, né? Fazer só o básico, irmãos, não vai salvar o casamento, não vai ajudar o filho no crescimento, né? Fazer só o básico, irmãos, não vai ser, vamos dizer assim, suficiente. Amém, igreja? Diga comigo, fazer o básico não é o suficiente. Nós temos que fazer algo a mais. Amém, igreja? Isso é tão assim, importante a gente, irmãos, colocar no lado da fé, no lado da família, no lado profissional. Se a gente fizer só o básico, não vai ser suficiente. Não vai salvar casamento, não vai ajudar o filho a crescer, a pessoa não vai ter, vamos dizer assim, vida própria com Deus, porque ela só faz o básico, o que é pedido, o que é mandado, o que muitas vezes é até forçado a pessoa a fazer. Então nós temos que fazer, irmãos, algo mais, né? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra que nós temos que amar ao próximo, como assim mesmo. Mas eu vou amar só para cumprir protocolo? Não, eu vou amar de verdade, mais do que é pedido. Eu vou, irmãos, fazer aquilo que o Senhor tem me ensinado e vou acrescentar para Deus ser glorificado. Amém, igreja? Então, quem ama faz mais do que é cobrado, mais do que é pedido. É a mesma coisa quando a gente olha para o lado perdão, sabe? Tem gente que só perdoa, irmãos, quando muitas vezes ela é cobrada a perdoar o fulano ou ciclano. Se você não perdoar, né, pode vier uma consequência e a pessoa se sente com medo. Irmãos, não é por medo, não pode ser, né, por pressão. A gente tem que perdoar, irmãos, porque é bíblico, é a palavra de Deus. O Senhor nos perdoou e assim também nós vamos perdoar e vamos fazer mais do que perdoar, estender a mão quando necessário for, né, irmãos? Porque tem gente que quando diz assim, o fulano fez um mal tão grande para mim, eu até perdoo ela, mas cada um vai viver a sua vida. Aí numa oportunidade, aquela pessoa precisa de uma mão estendida, entende? De uma ajuda, aí a pessoa fala assim, eu que não vou ajudar, porque aquela pessoa me fez tão mal, que agora é a hora de revidar. É isso que o cristão deve fazer, igreja? Não. Perdoei, e eu vou fazer mais do que o perdão. Se, né, algum momento essa pessoa precisar,
eu vou estender as mãos para poder ajudar ela em nome de Jesus. Amém? Então quem ama, irmãos, faz mais do que é cobrado. Quem perdoa faz mais, né, do que se espera a ser feito. E isso é o que o Senhor Jesus está falando aqui nesses 2 versículos iniciais. Principalmente aqui ser útil, né, é ser, irmãos, aquela pessoa que venha então fazer a diferença. Amém, igreja? Uma família, a mudança, ela vem para quem então faz além, vai, né, fazer mais do que é pedido, mais do que é cobrado, mais do que é colocado diante das situações. Vamos pegar aqui algumas referências. Efésios capítulo 5, o verso de número 25. Olha só, quando andamos mais uma milha, quando fazemos mais do que é pedido. Vamos ver aqui, para o lado, vou dar o exemplo aqui, marido, mulher, e também a gente pode pegar também sobre o filho, né? Sobre o amor ao próximo também. Vamos ver aqui, o que a Bíblia está dizendo aí? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amém, igreja? O marido que ama a Cristo, né, que ama a sua mulher, ele vai fazer mais do que é pedido. Né? O marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. Veja que o amor de Cristo para a igreja, irmãos, é de forma incondicional, é o amor que não tem fim, é um amor que é puro, é verdadeiro. E como nós estamos, irmãos, amando o próximo? Será que verdadeiramente estamos amando o próximo como Cristo amou a igreja? Ou eu só estou amando o próximo na medida do possível, porque olha, eu não suporto mais ver a cara do fulano, eu não aguento mais conviver com o pecador. Será que esse é o amor que Cristo tem ensinado? Ou ele está dizendo, irmãos, que a gente tem que fazer mais do que está pedindo para ser feito? Tem gente que está nessa condição, eu só estou suportando porque eu sou obrigado, eu só estou aguentando, mas uma hora eu explodo, uma hora... Irmãos, esse não é o ensinamento de Cristo. Jesus está falando, se te pediu uma milha, vai com ele 2, faz mais do que está pedindo. Em relação ao amor ao próximo, ao amor, irmãos, né, à esposa, ao amor ao pecador, a quem quer que seja, eu vou amar mais, né? Eu vou, irmãos, expressar esse amor verdadeiro, seja para com a mulher, seja para com o filho, seja para com o marido, como Cristo amou a igreja, eu vou amar o próximo, eu vou amar, e assim o amor vai prevalecer para a glória de Deus, amém? O verso 22, volta aí 3 versículos, e você encontra comigo agora falando da mulher. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. A esposa se submete com honra. Veja que não é, irmão, só o marido é o cabeça, ele decide tudo, e eu faço isso só porque a Bíblia está falando. Irmãos, a mulher que entende que faz mais do que é pedido, ela vai fazer com honra, com disposição, com alegria, né? Não como eu vou fazer por obrigação porque ele é o cabeça. Não. A mulher que entende o princípio, ele não vai fazer porque o marido é o cabeça, vai fazer com honra, com prazer, com alegria, né? E vai fazer, irmãos, e vai fazer bem feito. Amém, igreja? Então a esposa se submete com honra, com alegria, com disposição. 1 Coríntios 13, o verso 7. Eu vejo também Paulo falando aqui sobre o amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então veja só, com o amor a gente passa por momentos difíceis, a gente crê que isso vai ficar para trás, a gente espera que, né, as coisas venham mudar, venham ser diferente, e a gente, com o amor de Deus em nós vamos suportar, nós vamos aguentar o que a gente está passando. O que Jesus foi bem claro, irmãos, quando disse, no mundo tereis as aflições, as lutas, as dificuldades. Então a gente precisa andar uma milha a mais, fazer mais do que é esperado, fazer mais do que é cobrado, fazer mais do que é pedido. Eu não posso fazer só as mesmas coisas sempre, a gente tem que fazer algo a mais. Mateus 16, 24. Quem anda mais uma milha, olha só, carrega a cruz junto. A família, ela carrega a cruz junto. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então veja que, irmãos, a gente vai realmente entender a renúncia que precisa ser feita em relação à família.
O que é renunciar, irmãos? É você muitas vezes entender que é para salvar o casamento, para salvar a convivência entre pais e filhos, né? O ambiente do lar. Muitas vezes é você, irmãos, abrir mão de certas coisas, né? No sentido assim de você entender que não vale a pena você endurecer, dizer assim, ó, tem que ser do meu jeito. Tem que ser flexíveis, tem que ter flexibilidade, tem que ter renúncia, né? Para então estar, irmãos, carregando junto essa cruz, né? Essas lutas, essas dificuldades do dia a dia. Então nós precisamos também entender que uma família abençoada é aquela que renuncia junto. 2 Samuel 23, a partir do verso 11, eu encontro aqui um homem que lutou pelo que tinha. Esse homem é chamado Samá. Dependendo da sua Bíblia aí, vai ter o acento, algumas não tem. Sama ou Samá é a mesma pessoa. 2 Samuel, capítulo 23, aqui a partir do verso 11, encontramos aqui essa passagem. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra. E fez o que, igreja? E o defendeu. E feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Amém. Eu vejo aqui, irmãos, o Samá fazendo exatamente o que o Senhor Jesus está orientando. Fazer, né, mais do que é o que está no protocolo. Se a gente olhar para o contexto aqui, o que fizeram as pessoas? Fugiram todas para se defender, porque vieram os filisteus, né, para matar, para acabar, roubar e levar o pedaço, né, ali, o campo de lentilha que havia sido então trabalhado por Samar, né, ele tinha conquistado aquilo, e a Bíblia está dizendo, irmãos, que ele fica lá para defender. Então eu vejo aqui que o Samar, ele não fugiu como os outros. Você vai ver que muitas pessoas, às vezes ela foge do compromisso, ela deixa, né, ali as suas responsabilidades, irmãos, ela não luta. Aí muitas pessoas falam assim, mas é o que todo mundo faz. Uma coisa que eu acredito que você já ouviu da sua mãe, você não é todo mundo, né? Então você tem que fazer diferente. Todo mundo estava, irmãos, fugindo. Samar ficou. Porque ele fez mais do que estava no protocolo. O protocolo era todo mundo se defender, fugir, embora, né, se escapar das mãos dos filisteus. Porém, ele lutou por algo que ele havia, né, vamos falar assim, trabalhado, o suor, onde ele tinha dedicado o seu tempo ali, onde, irmãos, eu vejo que, olhando para o outro lado, foi algo que ele conquistou, algo da parte de Deus, como um presente para ele. E ele agora está, então, valorizando. Veja que os outros não deram valor, mas só ele sabia o valor que aquilo representava para ele, né? É a mesma coisa, irmãos. Quantas pessoas desprezando a sua família? Quantos desprezam o seu casamento? Quantas pessoas, né, abrem mão dos seus filhos? Quantas pessoas que dizem assim, mas é pouco, é pequeno, né, eu já estou desgastado, já não sei mais o que fazer. Irmãos, faça como Samar, eu vou lutar, eu vou fazer diferente, né? Está falando para fazer uma, eu vou fazer 2 milhas, vou fazer algo a mais. E eu vejo que ele não abandona a sua família, ele defende o que é seu, fazendo mais do que, né, as pessoas fizeram, porque as pessoas, os outros, né, fugiram, sumiram, e ali ele permaneceu, e só ele viu, irmãos, o grande livramento da parte de Deus. Só ele viu e testemunhou a glória de Deus naquele lugar. Quando a gente faz mais do que é o básico, né, lutando, se esforçando, orando um pouco mais, lendo, né, a Bíblia um pouco mais, participando mais um pouco, irmãos, da fé. Quando a gente faz mais, é isso que a gente precisa entender. Eu tenho que passar, irmãos, do que é forçado, do que é obrigado, que todo mundo faz. A gente tem que fazer mais do que isso. Nós precisamos ir além. Amém, igreja? Então, família não se abandona. Família se defende, né? Faça a mais, lute mais, creia mais, ame mais a sua família. Isso é fazer a segunda milha, caminhar a segunda milha que Jesus disse, né? E se a gente fizer só uma do que está pedindo, Jesus fala que nós somos o que, igreja? Inúteis, né? Não tem valor, significado nenhum, porque só estamos fazendo o básico. Diga comigo assim, irmãos, famílias que fazem o básico, vivem só o básico.
Né? Então, mas quem anda uma milha extra, vive e experimenta o sobrenatural, coisas maiores da parte de Deus. E eu creio, como, né, sempre tenho o costume de falar para a igreja, o Senhor hoje está deixando para nós mais um desafio bíblico, né? Qual é o desafio? Fazer algo a mais. Sair, irmãos, do natural. Sair, irmãos, daquilo que está no protocolo. Sair daquilo que, né, está, irmãos, no que todo mundo está fazendo, todo mundo está falando, todo mundo está agindo desse jeito. Não, eu vou fazer algo mais. Eu vou orar mais, vou amar mais, vou perdoar mais, vou abraçar mais, vou crer mais. Eu vou fazer, né, caminhar a segunda milha, porque Jesus está dizendo, irmãos, que nós temos que ser essa pessoa que venha caminhar o extra, né? Fazer o extra, fazer o que é mais, não só o que é obrigatório, não só o que é para muitas pessoas algo que se torna forçado. Amém? Então diga para a pessoa que está ao seu lado assim: a bênção está na milha extra, não está na primeira. Está na segunda, está naquilo que você faz além, está naquilo que, irmãos, ninguém está fazendo, você fazer. Ali está a bênção de Deus, ali está, né, o livramento, ali está a grande vitória do povo de Deus. Muda a tradução aí, por favor, aí mesmo em Samuel, 2 Samuel 23, o verso 12. Tem uma tradução que fala assim, que Deus deu a eles uma grande vitória, né? Samar permaneceu na sua posição, no meio do campo, derrotou os filisteus, desse modo o Senhor lhe deu uma grande vitória. Deus deu vitória a Samar porque ele fez, irmãos, o que ninguém tinha feito. Os outros tinham fugido, tinham ido embora, mas somente Samar teve da parte de Deus a sua grande vitória. Amém? Então vamos terminar onde começamos? Lá, lendo Mateus, onde começamos, Mateus capítulo de número 5, o verso, vou frisar no 41. Começamos no 38, fomos até o 41. Vamos ler aqui o 41. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Muda a tradução aí para a gente ver outras versões. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, com ele caminhe 2. Coloca a viva também. Se um soldado exigir que você carregue a mochila dele por 1 quilômetro, carregue-a por 2 quilômetros. Eu acredito que ficou claro, irmãos, que para ter resultados diferentes, nós temos que fazer o além, né? Algo a mais do que é pedido, do que é forçado, do que é obrigado. A palavra obrigado foi o que o Senhor Jesus disse, né? Se alguém te obrigar a fazer caminhar 1, vai com ele 2, né? Então a gente tem que entender, irmãos, que as coisas não podem ser por obrigação. Por obrigação vou fazer isso pelo meu casamento. Por obrigação fazer isso pelo meu filho. Não pode ser assim. Os ensinos nós temos, mas nós vamos fazer por amor, nós vamos fazer, né, por dedicação, nós vamos fazer com alegria. É aí que está a vitória do povo de Deus. Quem faz, irmãos, além do que é pedido. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Fique em pé, em nome de Jesus.